Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta quinta-feira e eu queria falar com vocês aí sobre algumas notícias importantes do Santos. A apresentação do Luan Pérez, por exemplo, tá? É uma coisa importante que pode mexer com a estrutura do time, pode mexer com aquilo que a gente sempre vem pedindo, a modificação da estrutura do sistema tático do time, coisa que até agora o técnico Fábio Carilli não fez. E tem outros assuntos também para a gente tratar aqui nesse vídeo, nesta quinta-feira. Mas não sem antes, eu queria pedir para vocês, pessoal, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer, tá? Conto com vocês. Gente, é o seguinte, o Luan Pérez foi apresentado hoje. E na apresentação, a apresentação foi muito legal, ele falou, olha, tô bem, tô disposto, tô em forma e inclusive me coloquei à disposição para jogar no domingo. Opa! Porque normalmente no Santos, quando chega um reforço, ele demora aí um tempão para jogar. E ele falou assim, não, estou treinando. Participei de toda a pré-temporada na Turquia e estava 10 dias parados em função da data FIFA, mas disse que treinou em casa, tal, lá numa academia, fez bike, isso e aquilo. E com essa semana que ele tá lá, já chegou lá no Santos, já está treinando normalmente, dá para jogar. Dá para jogar. Mas digamos que o técnico Fábio Carilli não entenda que isso seja viável nesse momento, que ele repita a sua escalação tradicional, ali na zaga, Gil e Jair, tá? Digamos que isso aconteça. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre o futuro, tá? O que a chegada do Luan Pérez pode representar para o Santos? Pode representar, por exemplo, a escalação de um time com 3 zagueiros. Eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto de 3 zagueiros. Porque é questão matemática. Você defende com 4, contando o zagueiro, 3 mais o goleiro, 3 mais o goleiro, 4. Você está com 7, o adversário defende com 11. 10 tirando o goleiro. 7 e 10 sempre tem 3 jogadores sobrando para fazer um preenchimento de espaço. Eu não gosto. Tá? De qualquer modo, a gente sabe muito bem que o Luan Pérez é um jogador que tem vocação ofensiva. Ele sabe atacar, porque ele já jogou de lateral. Agora, numa situação dessa, o seu lateral tem que ser um lateral muito bom. Porque quando o Luan Pérez fazia isso no Santos com o Sampaoli, o Felipe Jonathan, que sempre foi um jogador que característica até de segundo volante, e chegou a jogar no Santos de segundo volante, ou quando ele usava o Veríssimo à direita como lateral, ele fechava o Vitor Ferraz, o Escobar eu não sei se ele tem condições para isso, cacuete para isso. Mas isso aí o treinamento é que vai dizer. Treinamento é que vai dizer. Então, com esses 3 zagueiros, você pode perfeitamente subir o Luan Pérez quando o Santos tiver a posse de bola. Ah, o Jair tem bom passe. O Jair não tem velocidade. O Jair não tem velocidade. Ele pode ter bom passe, mas ele não tem velocidade, ele não tem drible e ele não tem experiência. O Luan Pérez tem velocidade, tem drible e tem experiência. Então, eu acho que se for fazer 3 zagueiros, o zagueiro que tem que subir é o Luan Pérez. Jair e Gil ficam. Jair e Gil ficam. Claro que quando o time adversário estiver todinho na defesa, você pode projetar também o Jair. Você projeta o Luan, você projeta o Jair e deixa ali meio atrás na sobra o Gil. Entendeu? De qualquer maneira, existe a possibilidade de se jogar com 3 zagueiros com a chegada do Luan Pérez. E aí fica a questão. Qual é o time que o Santos colocaria em campo com 3 zagueiros? Quem perderia o lugar no time? Por quê? Para o jogo de domingo contra o América, a escalação deve ser a seguinte: Brazão, Sherman voltando, tem que voltar mesmo, Jair, Gil e Escobar. Schmidt, Pituca e o Juliano. Otero deve recuperar o lugar, porque aquilo que eu falei para vocês aqui, a atuação do Laquintana foi decepcionante. Decepcionante. Otero deve recuperar essa posição. Se ele fosse audacioso, ele colocava o Yusufa, mas parece que ele vai colocar o Otero, o Wendel e o Guilherme. Ou seja, vai jogar no 4-3-3 como ele sempre joga. Como ele sempre joga. Tá? Agora, com 3 zagueiros, como é que ficaria essa história aí? Quem perde a posição? Vai perder o cara da direita. Otero, Laquintana e o Sufa, esses aí estão descartados. Por quê? Porque o time, na minha opinião, o time ficaria o seguinte: o Brazão no gol, os 3 zagueiros, Jair, Gil e o Luan Pérez, tá? Nas 2 alas,
Sherman pela direita, Escobar pela esquerda, os dois volantes, Schmidt e Pituca. Então, 3, 4, sobram 3 vagas. O Juliano não pode sair do time. Ah, Sormani, mas você mesmo falou outro dia que ele parece que ele tá correndo com um bujão nas costas. É verdade, eu falei mesmo. Ele não tem muita mobilidade, mas ele faz gol. Ele faz gol. E futebol, para você ganhar um jogo, uma partida de futebol, você tem que fazer gol. O Juliano, em 25 jogos no Santos, ele se contundiu demais, né? Ele fez 8 gols e deu 2 assistências. 8 gols. Ele é o segundo artilheiro do Santos na temporada. Ele só perde para o Guilherme, que em 34 jogos fez 10 gols e 7 assistências. Então esses dois contribuíram com 18 gols na temporada. Mais 9 assistências. Entendeu? O Juliano, a cada jogo sim, jogo não, um pouquinho mais, vai. Jogo sim, jogo não, ele contribui com gol ou assistência. Ou seja, ele tem uma participação em gol do Santos, não pode sair. Então, se você tem Jair, Gil e Luan Pérez, Sherman, Pituca, Schmidt e Escobar, o Gil tem que estar nesse time. O Juliano tem que estar nesse time. O Juliano tem que estar nesse time, ele faz gol. Ele faz gol. E aí, o Guilherme também tem que estar nesse time. Porque é o artilheiro da equipe. Ah, senhor Mano, mas o Guilherme não está bem. É verdade, não está jogando bem. Mas o cara faz gol, velho. Você não pode tirar um cara desse do time. É uma fase todo mundo passa. Todo mundo passa. Entendeu? E o Guilherme pode não estar vivendo uma boa fase nesse momento, mas a qualquer momento ele pode recuperar a boa fase, a boa forma, aquele momento iluminado dele. Claro, você não vai tirar o Guilherme. O Guilherme é um dos melhores jogadores do Santos, se não for o melhor. Então, desses 3 de frente, Juliano fica. Guilherme também. Qual é o outro? O outro, eu tenho a impressão que o técnico Fábio Carilli não vai tirar o Wendel. Não vai tirar. Fez o gol da vitória contra o Brusque e depois de 2 partidas como titular do Santos, entrou bem. Nos 2 jogos. Nos 2 jogos ele entrou bem. E aí você ficaria, claro que com a opção de banco do Otero, do Yusufa, do Billy Arce, do La Quintana. Você já começa a ter opção de banco. Já dá uma melhorada. Mas eu acho que numa formação com 3 zagueiros, ele vai com Brazão, Jair, Gil e Luan Pérez. Sherman, Pituca, Schmidt e Escobar. Juliano e depois mais à frente Wendel e Guilherme. Entendeu? Eu acho que ele faz essa formação. Entendeu? Agora, se ele não for fazer essa escalação de 3 zagueiros e continuar com 2 zagueiros, eu acho que o Jair vai sambar. Eu acho que o Jair vai sambar. Porque você não vai deixar... Se o Luan, eu estou contando que o Luan Pérez esteja apto, jogando, em forma, como ele disse na entrevista de hoje. Porque você não vai tirar o Gil do time. E o Luan Pérez em forma também não pode ficar de fora. Então vai sobrar pro Jair. Eu acho que sobraria pro Jair. Aí nesse caso o time ficaria com Brazão, Sherman, Gil, Luan Pérez e Escobar. Schmidt, Juliano e o Pituca. E aí os 3 atacantes de frente, o Wendel no meio, o Guilherme na esquerda, aí na direita você vê quem você vai pôr. Se você vai colocar o Otero, se vai colocar o Yusufa, se você vai colocar o La Quintana, aí você vê o que você vai fazer. Entendeu? Então, eu acho que pro Jair não perder a posição de titular no time do Santos, com a chegada do Luan Pérez, só se o Santos jogar com 3 zagueiros. Entendeu? Pessoal, outra coisa. O jogo de domingo contra o América é muito importante. Por quê? Porque neste momento, eu estou vendo aqui a tabela de classificação, o Santos está no segundo turno. No segundo turno, o Santos tem a 11ª campanha. 11º colocado. O Santos tem 9 pontos em 6 jogos. Tá? 9 pontos em 6 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Neste mesmo momento, no primeiro turno, depois de 6 jogos, o Santos tinha 5 vitórias e 1 derrota, que foi a derrota para o Amazonas. O Santos tinha vencido o Paysandu por 2-0, o Avaí por 2-0, o Guarani por 4-1, a Ponte por 2-1 e o Brusque por 4-0. E perdido apenas pro Amazonas por 1-0. O Santos tinha 15 pontos naquele momento, hoje tem 6. Perdão, tem 9. Hoje tem 9. O Santos tem hoje 6 pontos a mais neste mesmo cenário de partidas. No primeiro turno tinha 6 pontos a mais do que no segundo turno. Agora, depois desses 6 jogos no primeiro turno, o Santos enfileirou aquelas 4 derrotas. O Santos perdeu
Deixa eu ver o que eu tinha marcado aqui. O Santos perdeu pro Botafogo, perdeu pro Novo Horizontino, perdeu pro Operário e perdeu mais um jogo agora aí que agora tá me faltando. E pro América, começou com o América. Perdeu pro América, naquele jogo lá do João Paulo, da contusão dele, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Novo Horizontino e perdeu pro Operário. Ou seja, depois de 10 partidas, o Santos tinha os mesmos 15 pontos. Agora, o Santos jogou contra o América, fora, Botafogo, campo neutro, foi em casa, né? Novo Horizontino fora e o Operário fora. Agora tudo muda. O América é em casa, o Botafogo fora, Novo Horizontino e o Operário em casa. Então o Santos que hoje tem 9 pontos, 6 a menos do que naquela época, que tinha 15, se o Santos vencer os 3 jogos em casa, ele faz 9 pontos. Se ele empatar com o Botafogo, ele faz 10. E ele que tem 9 pontos nesse momento, ele vai a 19. Então, findada 10 rodadas do segundo turno, o Santos pode ter acumulado mais pontos do que o fez no primeiro turno. O Santos acumulou em 10 rodadas 15 pontos. Se fizer 3 vitórias nos seus 3 jogos em casa e um empate contra o Botafogo, ele vai a 19 pontos e ele ficaria, portanto, com 4 pontos a mais do que aquela campanha no segundo turno. Nesse momento, eu repito para vocês, o Santos tem 43 pontos. 43. Se ele fizer todas essas 3 vitórias mais o empate, são 10 pontos, ele vai para 53 pontos. 53 pontos. Com mais 12 pontos ele sobe. Com 65 pontos sobe. E 12 pontos significa o quê? 4 vitórias. E quantos jogos faltarão para o Santos para ele encerrar a participação dele no Campeonato Brasileiro da Série B como mandante? Exatamente 4 jogos. Exatamente 4 jogos. Entendeu? Então é muito importante. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente ver aqui os jogos que o Santos vai ter quando ele estiver encerrando já a sua participação no campeonato. Na última rodada, o Santos vai pegar o Sport fora de casa. Mas ele vai jogar na 38ª rodada, ele vai receber... Não, na 38ª é a última, ele sai para jogar com o Sport. Na 37ª rodada, um dos jogos em casa, CRB. Molezinha, então dá para ganhar. Aí na 35ª rodada, ele vai jogar também em casa contra o Vila Nova. Pô, dá para ganhar, né? Dá para ganhar. Na 33ª rodada, ele vai receber o Ceará. O Ceará tá lá embaixo, né, gente? O Ceará tá lá embaixo, não, é o 5º colocado. Mas o Santos vai jogar na Vila Belmiro, dá para ganhar também. E na 31ª rodada, o Santos vai receber o Mirassol. E ele joga fora contra Chapecoense, Coritiba, que são equipes que dá perfeitamente para o Santos ganhar. Vai jogar um jogo contra o Goiás, que já é mais complicado. Ou seja, é muito importante que essa sequência de 4 partidas, que no primeiro turno foram desastrosas para o Santos, sejam extremamente positivas nesse segundo turno. Porque se isso acontecer, o Santos dá um passo gigantesco, não só para subir, mas também para ganhar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Luan Pérez falou hoje, na entrevista dele, coletiva, importante é subir. Depois a gente vai ver se vai ser campeão. Não, o importante é ter que ser campeão. Porque quem está pensando em ser campeão, foi o que ele falou na entrevista também. Time que joga para ser campeão na Série A, não se preocupa com o rebaixamento. Time que joga para ser campeão na Série B, naturalmente vai subir.